Era bom, hein? Glória a Deus. Amados, abra a palavra de Deus. Em Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 1. É melhor diminuir, né? Tá melhor, tá bom. Amados, de ontem, né, todo mundo viu aí como o Rio de Janeiro ficou. Algo terrível, né? Foi algo fora do controle, infelizmente. A gente vivendo uma violência, a população toda com medo de ir para a rua, uma operação da polícia contra o tráfico, né, de droga, contra o crime organizado. E aí, né, houveram tantas mortes, infelizmente. E a gente lamenta as mortes, né? Por exemplo, você imagina as mães, né, pais, filhos das pessoas que morreram, só que a gente não pode esquecer de uma coisa, né? Aquelas pessoas que estavam ali, infelizmente, elas estavam ali correndo o próprio risco de vida pela atitude que elas estavam tendo. Elas estavam ali traficando, tomando contas, né? Vamos colocar assim, de uma organização criminosa e que o Estado perdeu. Ele perdeu o domínio sobre aquela área, ele perdeu a soberania daquela área. Parece triste isso, mas nós não vivemos um Estado de Direito no Brasil. Alguém tem dúvida disso? Você, para entrar num lugar desse, você tem que pedir ajuda, tem que pedir autorização ao tráfico para entrar, ou ao crime organizado. A nossa Constituição diz que nós temos direito de fazer o quê? De ir e... Você pode ir e vir em qualquer lugar? Não. O Waze, o Google Maps, se colocar, né? Você fica com medo de entrar em determinados lugares. E é o que acontece aqui. Aí você imagina, como é que chegou nesse nível? Como é que chegou nesse nível tal coisa, né? Nós vamos estar orando aqui pelas famílias das pessoas que faleceram, né? E também pelas nossas autoridades, porque para que realmente a gente consiga tomar novamente aquilo que é nosso, que é do povo brasileiro. Nós pagamos impostos. E existem pessoas ainda que fazem críticas ao trabalho que a polícia faz. O policial, ele quando sai de casa, ele deixa filho, deixa esposa, ele recebe um salário do Estado. Quem está entendendo bem aqui? Ele não sai com a intenção de matar nem ferir ninguém. Ele sai com a intenção de tirar o serviço dele pedindo a Deus para voltar para casa. Estou sendo claro aqui, gente? E aí alguns deles vão e não voltam. Mas eles não saem para cometer crime, não. Eles saem para quê? Trabalhar. Um trabalhador como o outro que sai, né, que é um engenheiro, que é um técnico de enfermagem, que é um... seja lá o que for. A empresa sai como qualquer pessoa. Ah, mas ele está ali para isso. Não, ninguém está ali para morrer. Quem entendeu bem aqui? Está ali para poder fazer um serviço e voltar para casa, ver os filhos. E hoje foram sepultados 4 policiais, 4 agentes da lei que estavam ali cumprindo determinação. Agora, vocês acham que eles queriam estar ali, naquele lugar? Não, eles queriam, né, tirar o serviço e fazer o quê? Voltar e receber um abraço da esposa e dos filhos. Nós fazemos um trabalho como igreja, que o Estado não faz. Nós vamos até as comunidades, nós vamos lá. E chegamos lá, tem pessoas de fuzis, pessoas armadas, pessoas vendendo droga, e nós vamos levar o evangelho, vamos levar a cidadania, coisa que o Estado não faz. Quem entendeu bem aqui? Mas como é que você vai chegar num lugar desse e pedir, né, a alguém que está com um fuzil na mão, entrega o seu fuzil e vai para a delegacia se entregar? Ele vai fazer isso? Você acha que vai fazer isso, gente? Como é que se cumpre o mandado lá? Como é que entrega uma intimação no lugar desse? A população, às vezes, fala assim, mas a polícia está entrando na comunidade e criando problema. Não, o problema é a barricada que está lá, que não deixa. É ou não é verdade? As pessoas irem e virem. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Nós oramos por todos e queremos salvar todos como Jesus, mas não podemos trocar o certo pelo errado.
Amém? Quem entendeu bem aqui? Então, o que está acontecendo ali é uma série de desmandos que durante muitos anos vem acontecendo. Eu só estou falando isso para os irmãos aqui porque o Senhor Jesus ele também dizia algumas críticas ao social naquela época e a gente não pode deixar de fazer. Quando, às vezes, quando a justiça, né, vamos colocar assim, afrouxou, eu vou dizer afrouxar porque é afrouxar mesmo, o policial, ele coibia o usuário de drogas, levava lá para o judiciário, né? E aí tinha que ir para a delegacia, a polícia judiciária tinha que organizar tudo aquilo, levar para onde. Aí a justiça começou a afrouxar. E o que acontece com isso, quando afrouxa isso? Que o usuário agora passaram a ser vítima. Hoje, agora, né, nós temos até um político aí que diz que vítima é o traficante do usuário. Gente, parece até... Não, gente, o que é isso, gente? Misericórdia, pelo amor de Deus. Não é nem inversão de valores, antes era inversão de valores, agora não sei nem eu não posso nem saber o que se chama disso. Não, ali na realidade, a vítima sabe quem é? Claro que eles são ali quem mora naquela comunidade, até os usuários, até alguns jovens que estão ali no tráfico são vítimas, mas de um sistema que impede a polícia de trabalhar como uma ordem, né? Lá do Supremo Tribunal Federal, estou falando isso aqui, está gravado, sem problema nenhum, modo do Supremo Tribunal Federal, que dificulta a ação da polícia em determinados lugares, é como se você tem uma doença no corpo, se você não tratar, o que acontece? Piora ou não piora? Piora ou não piora, gente? Nós oramos pelas autoridades, mas que elas vão pagar por aquilo que fizeram, vão pagar, porque há muitos anos criou aqui. Aí sabe o que o Rio de Janeiro virou, gente? Virou um curral, não, um consulado para traficante do Brasil todo se esconder aqui, porque não pode entrar por questões políticas. Quem entendeu bem aqui? Ele não está nem aí para quem é de esquerda ou de direita, a gente quer solução para a nossa população. Amém? E aí você vê que foram fazer um saque, aí o pessoal está abismado, que foram saquear supermercado em volta à população. Gente, não era para ficar abismado. Aqui no estado vizinho, no Espírito Santo, quando a polícia fez greve, o pessoal saía do trabalho no trem, arrombava as lojas de eletrodomésticos que saíam com televisão nas costas. Não estou falando de bandido, não, estou falando de trabalhador. Então, quando uma população precisa da polícia para ser correta, essa população faliu. Entendeu bem aqui? O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela diz assim, que as obras da carne, quais são? Prostituição, roubo, mentira, essa coisa toda, né? E o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, mansidão, temperança, benignidade, bondade, é ou não é? Contra tais coisas não há o quê? Lei, ou seja, quem segue a lei do Espírito não precisa da lei do homem. Estou sendo claro aqui? Porque se eu amo a Deus e amo o meu próximo, eu não vou querer o mal do meu próximo. Eu estou falando aqui, gente, mas em nome de Jesus, quem nos conhece essa igreja, sabe que a gente, inclusive, ajuda centro de recuperação para dependente químico. Não estou falando aqui, é só aquele discurso, fulano lá depende de bandido. Não. Nós defendemos do ser humano, mas tratamos dele. Mas não compactuamos com aquela pessoa que está com um fuzil na mão, querendo assaltar e mata uma pessoa que é trabalhadora de graça. Estou sendo claro aqui, gente? Não, em hipótese alguma. Nós queremos a salvação de todo mundo assim como Jesus quer. Quem entendeu bem aqui? É ou não é verdade? Então, o Senhor Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Purifica quem? Purifica todos. Até o malfeitor da cruz. É difícil achar que ele vai purificar alguém que tem conhecimento lá do alto escalão do governo, mas se aceitar Jesus, consegue ser salvo também. Mas eu tenho dúvida. Mas, não é? Porque os fariseus ficaram de fora, porque a hipocrisia é o que Deus não aceita. Eu estou sendo claro aqui para os irmãos. É mais fácil salvar um traficante, é mais fácil salvar um viciado, é mais fácil, deu para dizer bem? Do que salvar um hipócrita.
Porque o hipócrita, ele é aquele que dá um discurso bonito, acha que é bonito, bonzinho, mas ele é um capeta por dentro. Na verdade, não precisa nem de demônio que é perto dele, que o demônio fala, isso não tem nada a ver com isso, não. É ou não é verdade, gente? Amém? Então, não vamos confundir, não importa alguma, o que é certo e o que é errado. A gente defende aqui aquilo que é coerente, de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Então, todo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, pode ter certeza que não é culpa da população. Isso é culpa de quem está no comando e que, infelizmente, impede, né, aqueles que querem trabalhar de trabalhar. Estou sendo claro aqui, gente? Há um impedimento com isso. Eu vou falar, talvez vocês não saibam disso, mas existe uma coisa chamada audiência de custódia. Quem ouviu falar nisso aqui? Prende um indivíduo que estava assaltando, que até baleou um trabalhador. Aí chega lá na frente do juiz, você tem que apresentar para o juiz. Aí sabe o que o juiz faz? Meu filho, você está com frio? Ele já te deu comida? Pega lá um sanduíche para ele e manda ele sentar enquanto o policial fica de pé. Como se fosse o criminoso. Eu não sei que complacência é essa, chega a ser uma conivência. Não é verdade, eu estou falando que é uma indignação isso. Chega a ser o quê? Uma conivência, é por isso que está assim. E não é por causa da pobreza, não. Não falo isso, não. Minha família toda era pobre, mas não tinha bandido. Quem entendeu bem aqui? Estou sendo claro aqui, gente? Todo mundo trabalhador de obra, de padaria, seja lá o que for, mas não tinha bandido. Você vai no Egito, no Cairo, 3 milhões de pessoas moram na favela lá. Uma pobreza sem precedente. Você chega lá, o guia fala assim contigo, ó, tem ouro, tem relógio? Fica tranquilo, não precisa esconder nada não, porque aqui ninguém pega nada de ninguém. Deu para entender bem? O pastor Sam foi no Nepal, ele teve que trocar real pelo dinheiro nepalês para poder sair, né? Aí foi na casa de câmbio, na casa de câmbio, ele foi lá. Aí porque o real, acho que é, sei lá, 500 dinheiro nepalês, não sei qual é. Aí, quando ele saiu com uma caixa de sapato cheia de dinheiro na mão. Aí ele falou com o Ivan assim, Ivan, meu Deus do céu, esse pessoal vai me matar para roubar isso aqui. Aí o Ivan, meu filho, tu pode andar na rua com esse dinheiro até em cima do corpo, ninguém pega. Ele saiu em cima da moto com a caixa de dinheiro assim, para levar, sabe, para poder pagar as contas lá dos missionários, lá das casas, e ninguém mexe. Se tua carteira cair, você sabia que você pode voltar amanhã, ela vai estar no mesmo lugar. Ninguém pega nem tua carteira para poder entregar no correio em algum lugar. Porque o pessoal fica com medo. Não, tu pode achar que eu estou roubando a carteira dele. Então, se na realidade, vamos falar aqui para você, o crime tivesse ligado à pobreza, não tinha juiz ladrão, desembargador ladrão. Quem entendeu bem aqui? Não tinha deputado ladrão, delegado ladrão. É ou não é verdade? Governador ladrão. Os caras já estão cheios de dinheiro, meu Deus. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa questão é falta de caráter. Falta de vergonha na cara. Quem entendeu bem aqui? Estou sendo claro aqui, gente? Assim como tem médico honesto, tem médico desonesto. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Tem oftalmologista honesto, tem oftalmologista o quê? Desonesto. Eu fui lá fazer exame, né, de vista com a pastora, tem de tanta gente faz exame com ele há muito tempo, virou nosso amigo e tal. Ele tem casa lá em Paraty, inclusive o Felipe, doutor Felipe, mora na casa do lugar dele lá. Aí ele falou o seguinte, ó, cuidado, se você for um dia operar esse negócio da vista, como é que é? Catarata? Ele geralmente fala assim, ó, não, essa lente aqui é nacional, essa aqui é importada é mais cara, tu paga aqui. Aí ele fala que vai dar importada e dá outra. Como é que eu vou saber qual é importada? Vai estar no meu olho? O cara quer furar o teu olho para pegar o dinheiro, literalmente, é ou não é verdade? Então, a questão, né, do desonesto é a falta de quê? De caráter, gente. Eu vim de um lugar muito pobre, Belfort Roxo, perto do Gogô da Ema.
E a gente passava necessidade, às vezes, em casa. E ninguém metia a mão em quê? Em nada de ninguém. Mas tudo isso, sabe o que acontece? É porque talvez quem está em cima quer que o de baixo reflita o sentimento deles. Quem entendeu bem aqui? Então, a gente não pode esquecer de orar por essas pessoas, amém? Nós oramos todos os dias pela paz do Estado, oramos pela vida dessas pessoas, para Deus salvar essas pessoas. Se depender, a gente vai lá pregar o Evangelho e abençoar essas vidas em nome de Jesus, amém? Mas não podemos o certo pelo errado. Glória a Deus. Errou. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Eu queria que eles ficassem de pé para a gente fazer uma oração pelas famílias agora, em nome de Jesus. Amém? Porque são muitas famílias que perderam seu ente querido ali. Não importa se estavam de um jeito ou de outro. É, na verdade, mas mães que nunca mais vão ver seus filhos e queriam que o filho saísse dali. E tem mães ali que são crentes, estavam orando, achando que o filho ia sair daquela desgraça. Agora, como Deus vai resolver isso, eu não sei. Mas, vou ser sincero, outro dia tinha uma pessoa falando assim, a gente não tem que pedir a Deus justiça, não, tem que pedir misericórdia. Gente, eu peço misericórdia, mas sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, quem sabe como é que vai resolver? Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Nós vamos orar e fazer a nossa parte, orar pelas autoridades, para que eles se acertem, em vez de ficar brigando, colocando a culpa um no outro, é ou não é verdade? E a nossa população seja abençoada em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração, você faz sua oração aí, que eu vou fazer a minha aqui, para a gente pedir, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos vivendo uma calamidade, meu Pai, estamos vivendo uma desgraça, meu Deus, aqui no Rio de Janeiro, e em várias cidades, como no Ceará, meu Deus. Meu Pai, abençoa essas famílias, meu Deus, que estão lá ainda refém do crime organizado, do tráfico. Nós mesmos, meu Pai, as pessoas saem hoje nas ruas com medo de ser assaltadas, de tomar um tiro, meu Deus. Pai, tem misericórdia, Senhor, dos policiais, age na vida deles, protege, meu Deus. São agentes, Senhor, que estão defendendo a população. E muitas vezes mal compreendidos, meu Deus, meu Pai, injustiçados, vilipendiados, difamados, meu Deus, por aqueles que têm, meu Deus, uma certa complacência, Pai, com crime, com erro. Pai, eu não peço a Ti que o Senhor venha trazer juízo, eu peço que o Senhor venha trazer misericórdia, mas o Senhor é que sabe como vai agir. E eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, aqui é a Tua igreja orando, tem misericórdia, Senhor, meu Pai, que haja uma capacidade de tal maneira, meu Pai, que venha desbaratar, meu Deus, meu Pai, o crime organizado no Rio, no Brasil, meu Pai. Em nome que isso venha chamar a atenção, que eles façam isso mesmo que sejam por medo, ou que seja por uma questão política, mas que o povo venha ser beneficiado, meu Deus. Em nome de Jesus, então as nossas autoridades, governo federal, estadual, meu Pai, a mídia, meu Pai, que muitas vezes Senhor quer encurtir na cabeça do povo o certo como errado e o errado como certo. Pai, em nome de Jesus, coloca a consciência nessas pessoas para que elas não venham pagar pela eternidade, meu Pai. Que venham ter consciência, meu Deus, meu Pai, daquilo que está acontecendo, meu Deus. Então, em nome de Jesus, não sabemos ainda o que vai acontecer, só o Senhor sabe. Mas age, meu Pai, protege, Senhor, as autoridades, protege os policiais que estão na rua, guarda, meu Deus, meu Pai, aqueles também que estão lá, tira do tráfico, meu Pai, tira, meu Pai, que mesmo que seja por medo que eles larguem as armas, que se entreguem, ou que saiam dali, meu Deus, meu Pai, mas parem de roubar, parem de traficar, parem de aliciar jovens, meu Deus, meu Pai, e de adoecer a população, Senhor, como tem adoecido, meu Pai. O que nós podemos fazer é isso, essa é a nossa arma, é orar a Ti, meu Pai, mesmo indignado, Senhor, mas nós oramos a Ti. Essa carnificina, meu Pai, que houve, Senhor, não é uma coisa, Senhor, normal. As autoridades, Senhor, lá de cima, são culpadas sim disso, são culpadas, são, mas o Senhor que sabe como o Senhor vai julgar. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia das nossas autoridades, dos nossos policiais, e daqueles que ainda estão agarrados por Satanás lá nas favelas, nas comunidades, guarda até que eles venham sair de lá e tem misericórdia da nossa população, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém?
Quem quer que Deus te ouviu aí? Amém. Deus te abençoe e vamos continuar orando, tá? Porque nós precisamos, como igreja, estar orando, tá? Para que Deus ele possa trazer paz para a nossa nação. Amém? Como eu sempre repito aqui, Jeremias 29, Deus fala para Jeremias: Jeremias, ora pela paz da cidade, porque na paz da cidade você tem paz. É triste, a gente estava andando lá, semana passada, lá em Juiz de Fora, e aí o pessoal, não, aqui só pode parar em qualquer lugar, qualquer hora da noite, o carro fica tranquilo aqui, não tem assalto. Legal, né, gente? Muito morador de rua, muito viciado lá, infelizmente, né? Mas o assalto não tem. Quem entendeu bem aqui? Aí aqui você sai daqui para ir para casa ali, você fica preocupado, um carro te parar ali, e pior que não para com pistola, mas não, agora é com fuzil, para poder assaltar. Quem entendeu bem aqui? Isso tem que acabar, concorda comigo? Amém? Que o que aconteceu ontem sirva de exemplo e haja uma movimentação no nosso país, não sei de quem, mas para que isso aconteça em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Tá? Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Feche os olhos, olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir agora que o Senhor mais uma vez venha nos usar como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir. Sim, meu Pai, porque só sendo nova criatura, não tendo condenação, é que nós podemos nos chegar a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amado, aqui o apóstolo Paulo, né? Ele vem de um discurso dizendo o seguinte, que todos nós, como pecadores, que o pecado que está na nossa carne, ela impulsiona a gente porque é errado. Entendeu? Impulsiona a gente por ódio, por rancor. E aí, no último versículo nos últimos versículos, ele fala assim: miserável homem que sou. Porque ele, com a vontade dele, queria fazer a vontade de Deus. Mas encontrava na carne, ou seja, na força do pecado, o não fazer a vontade de Deus, o pecado. Entendeu? Ele sabia que estava errado aquilo, mas ele não tinha força para quê? Para agir certo. Quantas vezes não aconteceu isso com a gente? Quantas vezes a gente sabia que aquilo que a gente estava fazendo era errado e a gente não tinha força? Alguém já teve assim? Eu já tive. E aí se tentava, né? Estou falando apóstolo Paulo, imagina a gente, né? Então, no meu membro eu vejo isso, né? Porque essa luta que acontece, sabe? Esse desejo maligno de querer fazer o errado, e errado que eu estou falando não são promiscuidades, né, sexuais apenas, nem roubo, às vezes não conseguir perdoar, entendeu? É você estar chateado com alguém, é você não conseguir, não fofocar, não falar mal de alguém ou não magoar alguém, tudo isso é pecado. Quem entendeu bem aqui? Mas ele fala, mas eu caio em mim, na minha consciência, meu homem interior tem prazer na lei do Senhor. Aí ele fala, quem vai me livrar do corpo dessa condenação? Aí ele fala, eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. O único que pode nos livrar disso, quem é? É Jesus Cristo. Aí ele, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a lei do Espírito. A questão é que Jesus, que andam segundo a lei do Espírito, que não andam segundo a carne. Geralmente, as pessoas falam só a primeira parte desse versículo e diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E deixa ele falar o restante. Então é muito importante. Que andam segundo o Espírito e não segundo o quê? A carne. Então, só não há condenação para aquele que anda segundo a lei do Espírito. Entendeu bem, gente? Olha só. Para aqueles que andam, olha só, que coisa legal. O Espírito. Agora, quem anda segundo a carne, ainda está em condenação. É o que ele diz ali. Entendeu bem? A condenação, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, mas quem está em Cristo Jesus, para não ter condenação, tem que andar segundo o Espírito.
e não segundo a carne. E aí, ele mais na frente, ele faz uma pergunta. E se vocês andam segundo o Espírito, vai cumprir a vontade do Espírito, vai fazer a vontade de Deus. Aí ele fala, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Ele faz uma pergunta, entendeu bem? Se não habita, você vai continuar cumprindo a lei de quem? Da carne. E aí a condenação continua na nossa vida. Isso aqui é muito sério, sabe por quê? Porque nesse mesmo capítulo ele diz o seguinte, que o mesmo Espírito Santo que vivificou o corpo de Jesus vai vivificar os nossos, ou seja, vai nos dar a vida eterna. O selo que nós temos quando nós recebemos Jesus Cristo para a nossa vida eterna é o Espírito Santo. É assim, por exemplo, né? Ele é o penhor. É assim, o Senhor nos comprou com seu sangue. E aí o que ele faz para nos selar? Ele dá o Espírito Santo. Então a garantia de que quando Jesus voltar eu vou ser resgatado, quem é? É o selo que eu tenho. Qual é o selo que eu tenho? O Espírito Santo. E sem o Espírito Santo eu não estou selado. Se eu não estou selado, quando ele voltar eu fico. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É uma promissória. Entendeu como é que é? Né? Ele me comprou e colocou um bilhete na tua mão. Quando ele voltar, você tem que ter o bilhete. Se não tiver o bilhete, já era. Então, o Senhor, quem é nova criatura, recebeu o Espírito de Deus. E quando recebe o Espírito de Deus, que é o selo, ele vai começar a andar segundo a lei do Espírito. Não é segundo a lei da carne. Eu estou sendo bem redundante, porque eu quero passar para a parte do seguinte, como eu vou saber se eu tenho o Espírito Santo? Porque ele pergunta se é que vocês têm o Espírito Santo. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? A gente precisa ter essa pergunta, precisa fazer essa pergunta ao Senhor. Como é que eu sei? Porque olha só o que... Aí eu tenho que começar a ver qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor Jesus, ele fala assim, porque o Espírito Santo, ele vai convencer o homem de quê? Do pecado. Quem tem consciência do pecado aí? Então já está com um bom caminho andado. É ou não é verdade? É ou não é? Consciência do pecado. E aí vai convencer do juízo. O que é o juízo? É que, na realidade, o pecado traz condenação. Isso é o juízo. O pecado traz o quê? Condenação. É como você por exemplo, roubar é crime, tá? Vamos lá, roubo, né? Vamos colocar assim, a pessoa, né, mediante uma grave ameaça, né, e tal, ele vai, ou com uma arma, sei lá, uma faca, um revólver, ele rouba alguém. Aí está lá, dizendo que aquilo é crime. Mas e aí? Só isso não basta, saber que alguma coisa, entendeu? É crime. Não basta só saber que é pecado, tem que saber que tem um juízo, uma condenação. Então, o crime, por exemplo, não basta você ser tipificado como crime, tem que saber também que o crime tem uma pena. Deu para entender bem aqui? Roubou, mas além do... Porque se só tivesse lá, roubar é crime, então roubou, e aí? Não, roubei, está acabado. Entendeu bem? Quer ver uma coisa? Vamos lá assim. Tá, se você não perdoar, é pecado. Aí a pessoa fala, não vou perdoar. Mas aí qual é a sentença? Tem uma sentença, o pai não vai perdoar os seus também. Entendeu aqui, gente? Então, todo crime tem uma sentença, todo pecado tem uma condenação. Estou sendo claro aqui? Quem é que convence a gente disso? O Espírito Santo. Então ele vai convencer a gente de que se eu cometer um pecado, ele me convence o que é o pecado, e depois ele me convence que no pecado eu tenho uma condenação, eu preciso fugir disso. Amém? E aí você sabendo disso, agora você tem que procurar o quê? Já que eu pequei e eu tenho uma condenação, eu agora preciso de algo que me justifique. Por isso que o Espírito Santo vem. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Qual é a justiça?
Aí a justiça está em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus como Salvador, o sangue dele te purifica de todo o pecado. Entendeu bem? Então, existe e só o Espírito Santo pode trazer isso para você. Então, quando ele vem, então já estou na lei do Espírito Santo, porque eu sei que eu sou pecador, vacilei para caramba. E eu sei que tem uma sentença, mas eu sei também que tem uma escapatória. Quem entendeu bem aqui? E aí ele vai conduzir você para a cruz, para que você fuja de quê? Da condenação. Amém? Quem não tem essa consciência não recebeu o Espírito Santo. Outro dia eu saindo da academia, aí, quando eu estava na academia, tá? Long time ago. Aí, né? Aí eu estava lá, aí tinha um rapaz veio me pedir uma ajuda, já contei isso aqui. Ele veio me pedir uma ajuda, aí eu conversei com ele, estava vendendo algumas coisas, aí o Senhor me tocou para poder pregar o evangelho para ele. Comecei a falar. Aí, não, eu sou uma pessoa boa, pois trabalho muito, mas nunca dei sorte na vida. Eu falei, você já experimentou Jesus? Falar com Jesus? De repente ele te ajuda aí, te dá uma força. Aí ele, já de vez em quando eu vou na igreja. Eu falei, não é isso não. Não basta você ir na igreja não. Estou falando se você já experimentou ter um encontro com Cristo. Você sabe quem é Jesus Cristo. Porque todos nós somos pecadores, né? Eu falei, por exemplo, você não tem pecado? Aí ele, eu não tenho não. Aí eu falei, meu ele está mal mesmo. Depois ele, entendeu? Aí eu falei, então Deus mandou para a pessoa certa, entendeu? Ele falou, não tem não. Aí eu falei, não tem não? Rapaz, não sei o que está fazendo aqui. Ele falou, me era para ser arrebatado. Eu falei, rapaz, eu sou pastor e já estou um tempão no evangelho e ainda estou cheio de problemas. E tu não tem pecado nenhum, cara. Aí eu comecei brincando com ele, falei, você já mentiu? Não, já menti. Eu falei, tu sabia que quem mente é filho do diabo? Ele, que isso, pai? Eu falei, é. E o diabo vai para onde? Para o inferno. Eu falei, tu vai para onde? Aí, que isso? Aí eu comecei a falar com ele, né, de uma maneira até descontraída e tal, mas ele começou a entender. Eu falei, então tudo aquilo que você fez que magoou alguém, ou fez contra a vontade de Deus, é pecado. Mas não é só isso. Todo pecado tem uma sentença, a condenação da alma do ser humano. Eu sei que o Espírito Santo entrou nele naquele momento, que ele começou, os olhos dele lacrimejarem, sabe? Começou a chorar. Aí você viu que o Espírito Santo agiu nele, porque não foram as minhas palavras. Estou sendo claro aqui? A diferença de eu tentar convencer alguém para o Espírito Santo. E aí, quando eu falei que tinha uma solução, aí o olhinho dele abriu. Tem solução? Eu falei, tem, rapaz, mas a partir de hoje tua vida melhora. É só você entregar a vida para Jesus Cristo. Ele, então, quero. Eu falei, então, estamos juntos. Entendeu bem, gente? Então, é importante isso aqui também para você nunca achar que está perdendo tempo quando prega o evangelho para alguém. Quem entendeu bem aqui? Amém? Aí eu falei, então procura uma igreja, mora lá em Mesquita, procura uma igreja perto da tua casa, chega para lá e fala, pastor, eu encontrei na rua uma pessoa que falou de Jesus para mim, eu aceitei Jesus, quero confirmar que vai lá, o pessoal vai te aceitar, vai ser bênção. Então, se o Espírito Santo não agir, não tem jeito. Deu para dizer bem aqui? Se ele não agir, então, quando ele age na minha vida, eu abro os olhos, meu Deus, pecador. Tem um hino que falava assim, ó, né? Foi na cruz. Quem lembra desse hino daqui? Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, né? Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz, né? Foi um dia eu vi meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Entendeu? Como é que viu? O Espírito Santo mostrou que você estava com a cabeça na guilhotina. Deu para dizer bem? Vai rodar se continuar assim. Aí o que você faz? Só tem uma solução, é Jesus. Então, andar segundo o Espírito é você andar segundo a direção do Espírito Santo, com os olhos abertos para aquilo que Deus quer para a minha vida, que é salvar eu e você. Entendeu bem? É isso que Ele quer para a gente. Então, quando para aquele que anda segundo o Espírito, então aquele que não tem consciência do pecado, aquele que não tem consciência que o pecado traz uma condenação e que só em Jesus Cristo a gente tem solução, essa pessoa ainda não anda segundo o Espírito. Ele até pode ser uma pessoa legal, cumpridor dos seus deveres, uma pessoa ética, deu para dizer bem, moralmente aceitável diante da sociedade, mas se não tiver isso no fundo do coração, eu sou pecador e eu preciso de Jesus. Se ele não tiver isso, ainda não vai conseguir andar segundo o Espírito. Estou sendo claro aqui, gente?
A diferença não é que tem muita gente que a gente conhece que são pessoas éticas, boas, honestas. Tem ou não tem? E que não entregaram a vida para Cristo, mas elas aprenderam a serem educadas. Não é verdade? Que o correto faz parte da vida delas. Mas uma coisa é ser correto, ser educado, ser ético. Outra coisa é você ser justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Porque o que a palavra de Deus diz? Todos o quê? Pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos perderam acesso a Deus. Então, para voltar, somente o Espírito Santo que traz a gente. Amém? E como é que o Pai faz isso? O Pai vai, envia o Espírito Santo. Ele convence a pessoa e traz a pessoa para Jesus. Olha essa coisa maravilhosa. Deu para entender bem como é que funciona? Então não é Jesus que vai primeiro, não? Não. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, ó, todos que o Pai traz a mim, nenhum eu lanço fora. Então quem traz para Jesus? Quem? O Pai. Através de quem? Do Espírito Santo. Porque ele vai lá no indivíduo, igual a gente estava falando aqui, fala para ele, você é pecador, e se ficar assim, vai para o inferno. Qual a solução? Jesus. Aí o Espírito Santo que faz isso. Entendeu que coisa maravilhosa? Aí me trouxe você. Quem veio para Jesus aqui, pelo Espírito Santo? Pronto, acabou. É assim que funciona. Aí o nosso pecado vai embora. Aí a partir de agora, como eu estou em Cristo Jesus, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, mas que andam segundo o Espírito. Não adianta eu ter vindo e querer continuar a andar segundo a carne. Aí vai dar errado. Estou sendo claro aqui, gente? Porque se o Espírito Santo habita em mim, ele vai me incomodar todo dia para aquilo que não é a vontade de Deus. Ele vai me fazer ter sede de conhecer Deus. Ele vai me fazer ter sede de ter comunhão com Deus. Entendeu bem aqui? Como o salmista diz, a minha alma tem sede de ti. Sabe, assim como a terra seca precisa de água para florescer, assim como a serva precisa de água para sobreviver, nós temos que ter sede de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem sede de Deus. Por isso que lá em Apocalipse diz assim, e a noiva diz, vem. E o Espírito Santo, vem. Porque aquele que impulsiona a noiva, eu e você, a desejar Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. Então, todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele deseja agradar a Deus. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem sede de ter a comunhão com Deus. E quando a gente tem essa sede, mostra que nós temos o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, ó, cuidado, não entristeçais do Espírito de Deus. E não venha apagar a chama do Espírito que está na gente. Que a gente pode apagar. Estou sendo claro aqui, gente? Como é que eu posso apagar? Porque tem gente que acha que é uma questão de sentimento. Não é uma questão de sentimento. Tem dia que você vai levantar e está com vontade de orar. Necessidade. Tem dia que você vai levantar e vai o quê? Não está com vontade. Tem dia que você vai orar e vai sentir aquela presença maravilhosa de Deus. Tem dia que você vai orar e parece que você está sozinho. Estou sendo claro aqui? Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não está contigo. Porque você vai estar sempre o quê? Buscando fazer a vontade de quem? De Deus. Então, quando você tem essa sede, primeiro passo, você teve conhecimento do pecado, das consequências e de como ser absolvido. Segundo passo, o desejo de agradar ao Senhor. Então, para que nenhuma condenação exista sobre a minha vida, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, já falei isso aqui, não é andar atrás do senso comum, não é, na realidade, de acordo com aquilo que a gente entende que é certo e que é errado, é andar de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Porque ela vai confrontar a minha vida. Quando o apóstolo Paulo fala na ceia, nós vamos ter ceia domingo, ele diz assim, examine-se, pois, o homem que é a si mesmo. Porque quando nós nos examinamos a nós mesmos, o Espírito Santo está nos examinando junto com a gente. Nós não estamos sozinhos ali, mas de acordo com a palavra de quem? Com a palavra de Deus.
Às vezes, a gente demora para poder pegar no tranco, não é verdade? Quem entendeu bem aqui? Você, às vezes, está e vem aí num marasmo, e parece que as coisas não acontecem, e aí vai perdendo o fervor, vai perdendo o ânimo, vai perdendo a alegria. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não está contigo. O que nós precisamos é chamar a presença dele para a nossa vida. É você buscar fazer a vontade de Deus, é buscar, mesmo contra todas as circunstâncias contrárias, você fala, não, eu vou servir a Deus e está acabado. Amém? E buscar em oração, buscar na leitura da palavra, no envolvimento na obra de Deus. Aí o Espírito Santo ele vai reativar no teu coração. Entendeu? Ou reativar o nosso coração. Agora, se eu não fizer isso, daqui a pouco eu estou seguindo os meus próprios instintos e andando segundo a minha carne e não segundo o que o Espírito Santo quer para a nossa vida. Amém, amados? Deus ele quer te dar uma vida abundante. Deus ele quer te, né, em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus, todo o período que ele passou aqui, tudo que ele fez porque estava cheio do Espírito Santo. E tudo que a gente pode fazer aqui, com a nossa família, na igreja, no nosso trabalho, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, a gente só pode fazer bem se fizer com o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Deixa eu falar para a gente estar encerrando e a gente orar. Às vezes a gente acha assim, poxa, Moisés era um cara realmente extraordinário, e era. Mas ele só fez o que fez, e só suportou o que suportou, porque estava cheio de quem? Do Espírito Santo de Deus. A mesma coisa, Davi. A Bíblia diz que ele estava cheio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Mesmo com todos os erros, com toda a dificuldade, mas ele tinha vontade, sede de Deus. Então, deixa eu dar uma orientação aqui, né, para você, de todas essas daqui. Deus, ele lá em Isaías, acho que 43, se não me engano, 40, ele diz assim, porque eu derramarei, né, água sobre o sedento, e torrente de água no deserto, e do meu espírito sobre toda a carne. O que ele quer dizer isso aí? Ele faz um trocadilho. Se eu desejar o Espírito Santo como o deserto deseja água para florescer, ele vem sobre a minha vida. Estou sendo claro aqui, gente? Então, você atrai a presença dele maravilhosa quando você deseja de todo o coração. Mas eu preciso desejar. E como é que eu desejo? Quando eu realmente abro mão de algum tempo, de alguma coisa que quero na vida para buscar a presença dele. Através da oração, da leitura da palavra, ou até do socorro a alguém, ou na obra de Deus. Isso é buscar o Espírito Santo de Deus. Foi claro aqui, gente? Então, uma coisa nossa. Porque Deus dá o Espírito sem medida, mas para quem? Para quem o quê? Busca. E se tem coisa na tua vida que é mais importante do que ele, então ele não vem como você gostaria que viesse. A igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja, né? O Senhor Jesus fala assim, eu sei as tuas obras, que não negaste o meu nome. Era uma igreja forte, firme. E que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas tenho contra ti que deixaste o quê? O primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o amor primeiro ao Senhor. É colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Se Ele não tiver nada feito. Estou sendo claro aqui? Porque até a obra de Deus a gente pode fazer no automático, por responsabilidade. Eu me comprometi com a minha palavra. É ou não é verdade? Assim como no trabalho, você vai porque você recebe, porque você tem comprometimento, você quer terminar a sua carreira bem. Em qualquer cara na sua vida. Amém? Mas não é isso que Deus quer. Ou então aquele casamento, né, que não tem amor e cada um cumpre a sua etapa, mas sem alegria de cumprir. É isso que Deus quer? Não
Mas se a gente não aguenta isso, você imagina Deus, Ele quer um comprometimento meu e teu com Ele de amor. Isso tem que ser diário. Glória a Deus. Amém? E aí o Espírito Santo vem sobre a sua vida, ó. E aí você vai ter algo maravilhoso. Sabe o que é? Além de ter uma vida abundante aqui, você ainda vai ter a garantia da vida eterna. Né? Olha o que ele fala. Ele diz assim, né, mais na frente. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitou de uma vez para não morrer mais, é o Espírito que vai nos ressuscitar no último dia. Então, mantenha o Espírito Santo na tua vida. Amém? Mantenha o Espírito Santo aonde? Na tua vida. Porque Ele é a garantia de uma vida abundante aqui e uma vida eterna lá, em nome de Jesus. Amém? E quer ficar de pé nesse momento? Nós somos vasos de barro. Somos ou não somos? Somos. Paulo fala que nós somos vasos de barro. E vai isso mesmo. Nós vimos hoje vasos que foram quebrados aí, que acabam, né? Que perderam a vida, né? Né, Marcelo, ali, né? A gente fica triste com todos eles. E a gente um dia vai mais cedo ou mais tarde, a gente fica abismado, mas pode ter certeza, ó. Daqui, vou ser generoso com todo mundo. Daqui a 100 anos não tem mais ninguém aqui, né? Para não falar, né, isso, Fábio? Daqui a 100 anos não vai ter mais ninguém aqui, tá? Então, tanto faz na eternidade, antes ou depois. Deu para dizer bem? A eternidade, gente. Digamos que, vamos botar que você não tem eternidade, você tem 1 milhão de anos, né, pela frente. Eu fui embora com 50. Vai ter mais quantos? 990 aí, né? 9.950 anos, meu Deus do céu, muita coisa. Agora, tu imagina a eternidade. Então, para Deus, tanto faz de antes ou depois. A gente só lamenta porque, às vezes, vão sem Jesus e entram na eternidade sem Ele. Isso é que é ruim, né? Mas, partindo com Cristo, né, é outra história. Então, é muito importante a gente querer desejar o Espírito Santo na nossa vida e pedir, Senhor, como é que eu sei quando eu te amo, quando eu quero fazer a tua vontade? Eu já tenho consciência de tudo isso, que só Jesus na minha vida. E aí Deus vai te animar, vai te dar força, vai te dar vigor. Para você continuar fazendo tudo aquilo que tem que ser feito em nome de Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo falou, e aí, esse que é o legal. Ele fala assim, ó, nós temos um tesouro em vasos de barro. Olha só, o vaso vai quebrar, mas o tesouro vai continuar pela eternidade. Amém? E vou falar uma coisa aqui, né, plagiando a nossa irmã, que outro dia falou aqui. Você não vai para a eternidade. Você já está na eternidade. Quem está com Cristo Jesus, sabe? Paulo disse que ele já estava aguardando o momento de ir. Ele fala que o Senhor nos comprou, já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Deu para entender bem? Por isso que os apóstolos não esquentavam a cabeça, pregavam o evangelho, né? E os pés romanos falavam, vai cortar a cabeça, vai botar pendurado. Tranquilo, tranquilo. Eles só estavam esperando a passagem, entendeu bem? Para eles é como dormir e acordar no céu. Então você já tem a eternidade em Cristo Jesus. Amém? Entendo, já tem eternidade. Cadê o povo que está cheio de Espírito Santo aí? Senhor Deus e Pai. O nosso maior tesouro é o Senhor na gente. É o nosso maior tesouro, é o Senhor na nossa vida, que traz cura, traz saúde. Mas muito mais do que isso, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior alegria, que quando tudo aqui acabar, ainda temos a eternidade contigo. Inimaginável, meu Pai. Por isso, meu Deus, meu Pai, não há temor, não há medo, meu Pai. Porque o Senhor que está conosco, continua abençoando teus filhos e que a cada dia possamos nos aproximar mais de Ti com amor. Então, quero te pedir hoje, meu Deus, que o Senhor venha encher cada vez mais o nosso coração de amor por Ti. Que nós venhamos conseguir andar segundo o Espírito Santo, não segundo a carne. Que a cada dia o homem exterior venha morrer, mas o homem interior venha
se regenerar a cada dia, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Então hoje eu queria pedir a você, se você quiser, para quando voltar, pedisse só mais a presença do Espírito Santo. Amém? Só mais a presença dele. Deixa que as outras coisas ele vai conceder para você. Amém? Se você quiser vir aqui ao altar, peça aí a presença do Espírito Santo, que é o melhor da nossa vida. Amém? É o melhor da nossa vida. Porque esse é o verdadeiro tesouro. É ou não é? É o verdadeiro tesouro que nós temos. Não existe coisa melhor do que isso. Pode subir aqui, pode subir, gente. Amém? O verdadeiro tesouro que nós temos é o Espírito Santo de Deus, não é? Nada é mais importante, não é, Vinícius? Nada é mais importante. É o que nos dá alegria, nos dá vida abundante. E Deus se alegra contigo hoje, que tem tanta coisa para você pedir, mas peça a presença dele, porque ele traz tudo aquilo que você está precisando. Amém? Né? Tudo, a presença dele, a graça, minha graça te basta. Fala para o apóstolo Paulo. É o que a gente mais precisa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Sim, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje somente para buscar a Tua presença. Espírito Santo, o Senhor que nos selou, o Senhor que nos conduziu até o Senhor Jesus, é o Senhor que está gerando Jesus em cada um de nós. Somos imperfeitos, meu Deus, ainda. Pensamos, falamos, agimos nem sempre como o Senhor, nosso Deus, deseja, mas mesmo assim o Senhor nos corrige, nos ajuda, nos orienta com toda a paciência. Então, meu Deus, em nome de Jesus, continua fortalecendo o Teu povo, porque nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, ó Deus, que tendo o Senhor nós temos tudo, que o Senhor é o nosso grandiosíssimo galardão. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar.